Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom, né? Estamos reunidos aqui nessa manhã de domingo, celebrando a nossa missa. É um momento bonito para nós que temos fé, realmente é um momento muito importante, que nos ajuda a enfrentar os combates da vida, né? Mas os trechos de hoje da nossa missa são muito bonitos. Eu vou começar a conversar com vocês a partir do primeiro texto. É tirado do livro da Sabedoria. Esse livro é um livro muito interessante. É daqueles livros da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, que fala do modo de viver. Como é que a gente tem de viver? E como é que a gente deve olhar para Deus também. Então aqui, esse livro foi escrito, é o último livro escrito no Antigo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos uns 80 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, recente, em termos assim de história. E o que ele diz nessa passagem? Lembra, é o começo do livro. Ele diz assim: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Veja que interessante essa colocação. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer que nós estejamos vivos. Isso aqui é muito importante para nós. Nós estamos vivos, veja só, estamos acordados, estamos aqui rezando a missa, estamos vivos. Isso é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus, que o nosso Deus é o Deus da vida. Por isso mesmo que nós devemos nos cuidar, saber viver, né? Estava lendo outro dia um livro, dizia assim: a pessoa que fala muito de saúde, conhece muito de saúde, mas se não cuida da saúde dele, o que adianta, né? Saber se não vive. Deus é o Deus da vida, Ele quer que a gente viva, e viva bem, e a gente saiba construir a vida da gente, né? A gente enfrentar os problemas, não perder a paz, né? Saber conviver com os outros, tudo isso é saúde, é vida. Depois, ele diz assim, olha, Deus criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Deus fez assim. Depois ele vai dizer, Deus criou o homem e a mulher, para imortalidade, e o fez à imagem de sua própria natureza. Quem é Deus? Deus é eterno, não morre, Deus não morre. Agora, Deus nos fez a imagem dele, nos fez para viver. Agora, o que aconteceu? Ele vai dizer, não é? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Quer dizer, por que entrou a morte no mundo? Se Deus nos fez para viver. Porque no começo da humanidade, houve os nossos primeiros pais, vamos dizer, o que eles fizeram? Quiseram ser como Deus, aí estragaram tudo, e aí entrou então a morte entrou no mundo por causa disso. Esse trecho é muito bonito, ele fala inclusive da vida depois da morte, a imortalidade, né? A vida nossa continua, a gente morre, mas nós continuamos a viver junto de Deus. É bonito esse trecho e traz para nós consequências. Olha, você, meu irmão, minha irmã, cuide da sua saúde. Não deixe, não. Cuide da sua saúde. Tem gente que gasta dinheiro, ou guarda dinheiro, depois perde a saúde. E o que adianta tudo isso? Então a gente se cuidar do espírito, cuidar da alma, mas cuidar do corpo também. Nós somos assim. Agora, veja esse trecho bonito que eu leio para vocês da vida de Jesus. Jesus, domingo passado, a gente viu, né? Ele ia com os apóstolos atravessando o lago, iria de um lado que não era de Israel, para o lado de Israel. Houve aquela tempestade, vocês se lembram? Jesus mandou, a tempestade parou. Então, o poder de Jesus sobre a natureza. E quando chega na margem, ali na região de Cafarnaum, aquele povo esperando, um monte de gente, né? Jesus atraía multidões nessa época. E o que acontece? Um homem vai no meio da multidão, desesperado,
cai aos pés de Jesus, é o chefe da sinagoga, um homem importante, Jairo. Ele está desesperado porque ele tem uma filha de 12 anos que está morrendo. Você imagina a angústia daquele homem, o desespero que ele devia ter no coração. E ele cai aos pés de Jesus, e ele vai dizer para Jesus: minha filhinha está nas últimas, está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Veja, a gente sente que ele, como é o homem, devia estar realmente em prantos, não é? E Jesus vai com ele, e o povo vai atrás. Aí quando chega o determinado momento, vem o mensageiro dizer: olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E daí Jesus fala para ele: Jairo, tenha fé, Jairo, e manda que o pessoal fique lá, não acompanhe não, só pega São Pedro, São João e São Tiago, e vão os 5, porque o Jairo estava junto. Chegam, naquela época havia costumes que hoje são muito diferentes, né? Quando alguém morre, era uma confusão. Eles contratavam mulheres que eram profissionais para ficar chorando, põem a música, era coisa. E que chegam lá, a menina tinha acabado de morrer, imaginem o desespero, né? Aquela gritaria, tudo isso. Jesus falando: por que isso? A menina morreu, está dormindo. E o pessoal começa a caçoar de Jesus, né? Aí Jesus manda que saia todo mundo de lá. Jesus, o pai, a mãe da menina, mais São Pedro, São Tiago e São João, entram no quarto. Jesus pega na mão da menina e diz essa palavra: menina, levanta-te. Ele até conservou na língua de Jesus, que ele falava na Galiléia, que era o aramaico, talita cum, menina, levanta. E a menina se levantou, começou a andar. É interessante, né? Agora vocês imaginem a alegria daquele pai, daquela mãe, de ver a filha que estava morta, de pé, conversando, rindo, falando. Que alegria! Esse salmo que nós cantamos, o Michael cantou tão bem para nós, o final dele, que é um hino de agradecimento a Deus, não é? Ele diz assim: transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. O que aconteceu na vida daquele casal? Estavam chorando de tristeza, Jesus transformou em alegria. Que bonito! E veja a sensibilidade de Jesus, né? Ele vai dizer assim: a menina está com fome, dá de comer para a menina. Veja como Jesus era. E Jesus realmente, ele mesmo disse, está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham vida mesmo. Essa é a missão de Jesus, veio trazer a vida. Então, por isso que ele vivia rodeado de doentes, de pessoas desesperadas. Jesus veio trazer a vida, que não é somente viver, mas viver bem. Deus quer isso para nós, que nós vivamos, mas vivamos bem, e que nós tenhamos um olhar como o de Jesus. Esse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 7 a 15, é muito bonito. Veja só por que foi escrito esse trecho. A comunidade de Jerusalém, vocês se lembram muito bem disso, a comunidade é a primeira comunidade, uma beleza de comunidade, beleza mesmo. E o que eles andaram fazendo? Eles viam que havia algumas pessoas necessitadas na comunidade. Então começaram a vender, as pessoas começaram a vender o que tinham, casa, terra, e colocavam tudo em comum. O que aconteceu? Comeram o dinheiro e aí ficaram passando fome. E para piorar a situação, houve uma seca grande naquela região, uma fome generalizada, e aquele pessoal estava morrendo de fome. Aí São Paulo,
ele faz uma coleta nas comunidades, eram muitas comunidades que ele tinha fundado, e encarregou Tito, que era o companheiro dele, de ficar à frente disso. E a resposta foi interessante. Tinha umas comunidades que eram pequenas, pobres, estavam sendo perseguidas. Essas comunidades escreveram para São Paulo dizendo: por favor, deixa que nós colaboremos também. Veja que coisa bonita, né? As comunidades pobres, pequenas, dá graça de nós também colaborar. E havia outra comunidade, essa de Corinto, era rica, o pessoal estava bem, tinha muita gente estudada, uma comunidade boa. E aí São Paulo pede para essa comunidade que imite Jesus Cristo. É interessante esse trecho, quando ele diz, né? Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, Deus tem tudo, né? Tudo que você possa pensar, tornou-se pobre, veio nascer num estábulo, né? Viveu daquela maneira, né? À custa de muitas coisas. Para quê? Para que vos torneis ricos. Quer dizer, Jesus fez tudo isso. Veja quem é Jesus, né? A bondade, o amor de Jesus por nós. Ele disse: nós temos que imitar Jesus. Assim, ele fala para aquela comunidade: vocês têm mais, colaborem mais, ajudem essa comunidade, irmãos que estão nessa situação. Nós temos aqui uma coisa: olha, aqui nenhum de nós tem o poder de ressuscitar. Só Deus que ressuscita. Só Deus é que dá a vida. Bom, mas nós devemos imitar Jesus. Mas como? A gente procurando ajudar os outros. Nós estamos aqui nessa pandemia, tem gente já uma situação complicada. Olha, imagine, são 14 milhões de desempregados no Brasil. Nossa região aqui é agrícola. Graças a Deus, aqui nós estamos tocando mais ou menos a vida. Mas quando pensa numa cidade que nem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Salvador, Porto Alegre, o que está acontecendo? Então, o que nós devemos fazer? Imitar Jesus? Não podemos ressuscitar, mas nós podemos ajudar. E a gente tem esse sentimento. Quando nós pudermos ajudar alguém, assim, ver uma pessoa que está numa situação, ajudemos. Isso também é fazer como Jesus fez. Nós não resolvemos a situação, mas podemos amenizar as situações. É uma lição muito bonita que nós temos nesse domingo. Nosso Deus é o Deus da vida. Nós temos que viver bem, minha gente. Não jogue sua vida fora. Tire tudo da sua vida que possa deixar você infeliz. Tire tudo. Procure viver a vida. Vale a pena viver, quando a gente sabe viver. Agora, o que acontece? Nosso Deus é o Deus da vida. Jesus ressuscitou aquela menina. Por quê? Teve compaixão. E aí então São Paulo vai dizer: vamos também ter compaixão. Quando a gente puder ajudar alguém, não deixemos de ajudar, não fechemos o nosso coração. E se nós tivermos e vamos enfrentar uns 3 anos difíceis aí pela frente, né? Devido a tudo isso que aconteceu com a pandemia, mas nos ajudando, vamos superar tudo isso. Vamos sair bem de tudo isso que está acontecendo. Eu proponho para vocês que nessa semana a gente se lembre desse trecho do Evangelho tão bonito. Jesus que ressuscita aquela menina, Talita cum.